Salve, meu caro, minha cara aluna, mais uma aulita para o nosso cardápio, para o nosso menu. Hoje nós vamos falar de migrações externas do Brasil, é um conteúdo complementar às nossas aulas de migrações, ok? Migrações externas do Brasil, eu vou dividir essa aula em duas partes, fazendo uma primeira parte dessa aula abordando o Brasil, tá? Nas suas migrações externas do século XIX e na primeira metade do século XX, ou seja, pegando aí a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, ok? Basicamente, o que nós temos numa primeira fase que compreende esse recorte temporal? Uma primeira fase é a fase onde você vai ter um forte estímulo à migração de europeus para o Brasil, tá? Então, desde a segunda metade do século XIX, nós vamos ter uma entrada maciça de italianos, de alemães e portugueses. Essas três nacionalidades foram os fluxos migratórios mais importantes, tendo destaque os portugueses, depois eu explico por que, né, a presença portuguesa continua sendo a principal presença europeia no nosso país, mas um fluxo importantíssimo de italianos, de alemães. Isso deixou marcas profundas na constituição da nossa sociedade, né? Os ítalos brasileiros estão aí para comprovar isso, Fernanda Montenegro, né? E, entre outros, até o excelentíssimo presidente da República. Então, você tem ali esse contexto da entrada dos europeus e a sua influência muito forte em algumas regiões do Brasil, tá? Como em todo qualquer movimento migratório, nós temos que entender quais são os fatores motivadores desses conflitos. O que trouxe esse italiano, o que trouxe esse alemão ali no final do século XIX, início do século XX, para uma terra tão desconhecida como o Brasil. Você imagina que se hoje o cara que está lá na Alemanha Ocidental resolve fazer uma viagem turística para o Brasil, ele já vai com um certo temor. Imagine o que era o cara sair lá no final do século XIX, da Alemanha para a América, né? E a grande propaganda que trouxe esse cara para cá foi terra. A América, a terra das oportunidades. É bem verdade que esse fluxo europeu ele não se direcionou só ao Brasil. O maior centro receptor desse fluxo foi os Estados Unidos, depois o Canadá, o Brasil e a Argentina, os quatro grandes receptores desse imenso movimento europeu que aconteceu na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Claro que numa primeira linha de fatores a gente vai pensar o seguinte: as guerras de unificação que aconteciam especialmente na Itália e na Alemanha foram cruciais, né? Num contexto de guerra, a tendência é uma migração forçada e muitos desses alemães e italianos vinham buscar estabilidade na América. Uma outra ideia, e essa um pouco mais sofisticada, seria a fagocitose rural. O que é a fagocitose rural? A fagocitose rural é exatamente um processo de concentração de terras. Você vai ver que a agricultura familiar ela tem um peso muito grande ainda na Europa, especialmente ali se falamos de sul da Itália, algumas regiões da Alemanha, Espanha, região do Mediterrâneo ali. Só que essas pequenas propriedades elas foram sendo extremamente parceladas ao longo do tempo. Então aquele agricultor que no início do século XIX tinha uma extensão de terra lá de 10 hectares, hoje o seu neto, o seu bisneto, porque a terra é transmitida via herança, porque a agricultura familiar não tem capital para comprar essa terra que é cada vez mais cara, ele está hoje com 2 hectares, 1 hectare na mão. E com essa pequena extensão de terras ele não consegue garantir a sua sobrevivência. Então ele vai ser obrigado a vender essa terra. Quando esse pequeno camponês europeu vende essa pequena propriedade, quem compra? Os grandes proprietários, os burgueses,
que usam essas propriedades para produzir matérias-primas para a indústria. Você já viu isso nas aulas de história com o nome de cercamentos, né? Isso aconteceu na Inglaterra do século XVIII para a criação de ovelhas que tinham como objetivo a produção de lã na indústria têxtil. Então esse processo se desenvolveu na Europa de forma muito rápida. E aí, qual é a grande consequência social desse processo? A formação de um enorme exército de reserva, que parte desse exército vai ser absorvido pelo nascente processo de industrialização italiano e alemão, mas uma parcela significativa não queria a vida urbana, queria continuar na terra. E aí ele escutou falar que no Brasil tinha terra, tinha disponibilidade de terra, e ele veio para cá iludido atrás dessa terra, né? Então, dois fatores repulsivos importantes, né? A falta de acesso à terra e a questão das guerras de unificação. Então, nessa primeira fase de movimentos da Europa, muitos desses europeus que aqui chegavam, eles chegavam na condição de camponeses, de agricultores. E quando eles chegam na condição de camponeses e agricultores, eles vão ter uma influência muito importante na formação do espaço agrário brasileiro. Só numa segunda fase, que nós vamos tratar em outro vídeo, é que esses imigrantes começam a influenciar, sim, aí sim, as cidades, em especial São Paulo. Aqui, muito uma questão de busca da terra. Outras questões que estimularam esse movimento foi a questão da cafeicultura. A cafeicultura, a partir da lei que proíbe o tráfico negreiro na segunda metade do século XIX, né, da afirmação, evidentemente, de contextos importantes com relação à abolição da escravidão, você tem os cafeicultores tentando substituir essa mão de obra escrava pela mão de obra de origem europeia. Tanto é que muitos desses imigrantes chegavam em navios fretados pelos cafeicultores. Ou seja, quando esse pequeno camponês subia num navio fretado por um cafeicultor, ele já vinha endividado para o Brasil. E ele pagava muitas vezes essa dívida em forma de trabalho. E aí as primeiras fases dessa migração, você teve a famosa servidão por dívida, né? Que é um trabalho análogo à escravidão. E o resto, as novelas da Globo contam com os mesmos atores, Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda, né? Isso, Dio mio, pra quê, mas quê? Muito bem. Então ali você tem esse estímulo forte à cafeicultura, tá? Da cafeicultura a esse processo migratório. Mas também você tem uma situação que foram as políticas governamentais. Especialmente as políticas de Dom Pedro II, né? E que de certa forma abre um pouco essas porteiras. Porque Dom Pedro II, em primeiro lugar, ele tinha uma política chamada política de branqueamento, uma política eugenista e racista, que defendia a ideia que a população brasileira, por ser muito miscigenada, por ter uma grande participação da população negra, afrodescendente, da população mestiça, tinha que ter uma composição maior de brancos, especialmente europeus. Então, Dom Pedro II chega a estimular essa migração, inclusive um ramo da sua família com ascendência germânica, faz com que você tenha núcleos já de migração ali para a região serrana do Rio de Janeiro. Nós vamos encontrar regiões como Itaipava, né, a própria Petrópolis, com uma fixação forte, especialmente de alemães e austríacos, né? Basicamente, quando eu tenho essa política governamental de branqueamento, ela pesou, mas pesou também muito a ideia de que o sul do Brasil era uma fronteira extremamente perigosa. O sul do Brasil, no século XIX, era um grande vazio demográfico, né? Eram marcados por regiões extremamente despovoadas, inseguras. Ali a gente já teve a perda territorial da Cisplatina, o envolvimento de uma disputa muito forte com a Argentina
no controle da região do Prata, e você tinha movimentos que realmente marcaram de forma muito pesada a situação geopolítica dessas fronteiras, como a Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, naquela tese, é preciso povoar para, evidentemente, defender o território, né? A primeira estratégia de defesa é a ocupação. Houve um estímulo também governamental à migração de europeus para o sul do Brasil. E aí, no sul do Brasil, eles vão encontrar um ambiente muito propício ao desenvolvimento de novos modelos agrícolas, de novos padrões de ocupação. Isso marca as consequências das migrações, porque aí nós temos, eu vou destacar aqui duas, que seria a formação desses núcleos colonizadores no sul, né? Então você tem esse alemão, esse italiano formando novas áreas agrícolas, formando cidades. Então ali ele estabelece um processo de ocupação pioneira. E essa ocupação pioneira cria praticamente um outro Brasil, né? Quando você vai a Blumenau, quando você vai a Pomerode, né? Em Santa Catarina, quando você vai até a Joinville, você percebe muito do fenótipo da população, a arquitetura, ao espaço agrário, as festas típicas. Parece que você entrou na Alemanha. A mesma coisa regiões do Paraná e do Rio Grande do Sul, que guardam ainda fortes vínculos com a migração italiana, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, né? Chegando lá em Caxias do Sul, ou em Garibaldi, você percebe muito essa questão da força da colonização europeia no sul do Brasil. E numa segunda linha, a mão de obra do oeste paulista e norte do Paraná. Esses italianos, especialmente italianos, né? Os alemães nem tanto, mas principalmente os italianos, que deram inclusive o nome ao solo de grande fertilidade do interior de São Paulo e do norte do Paraná, chamado de terra roça. O roxa fica por conta dos brasileiros, né? Terra roça, que é a terra avermelhada, extremamente fértil. E ali, em cima desse contexto da cafeicultura, esses que foram nas primeiras fases, sofreram essa violência da servidão por dívida, começaram a constituir a base daquilo que é a agricultura familiar, muito forte no norte do Paraná, e da agricultura familiar também no interior de São Paulo. Não é à toa que na divisa entre os dois estados, né, marcada por um rio chamado Paranapanema, e na pontinha, no chamado Pontal do Paranapanema, quando ele vai desaguar no Paraná, é que você tem uma das áreas de maior tensão agrária do Brasil, porque esses camponeses são, né, historicamente extremamente politizados. É aí que você teve a origem do famoso movimento do Sem Terra, em 1985. Ele tem relações com esses pequenos proprietários. Falado, espero que façam as listas de exercícios, espero que estejam estudando, e a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração.